E como técnico, eu sei que ela é bastante exposta. E eu tenho que aguentar ali quando vem fora todas as ofensas que vão de fora possíveis. E não é da torcida do Palmeiras, não é. Não é. Elas são de algumas pessoas que talvez não tenham a condição de saber que tem um monte de criança que dá para te educar. Então as ofensas que eu sofri, ela é do jogo, mas cusparada é muito feio, cara. Cusparada é muito feio. Eu tenho que limpar minha cabeça, tenho que limpar uma coisa feia, cara. É muito feio. E para falar sobre isso, a gente vai chamar o Ronaldo Piacente, procurador-geral do STJD, para saber se cuspir na cabeça de um treinador ou de um jogador é o mesmo perante a lei e as regras do que tacar um objeto, por exemplo. Ronaldo, bom dia para você. Obrigada por participar aqui com a gente. Bom dia, Domitila. Bom dia, PVC. Bom dia, Hernan. Eu que agradeço aqui a oportunidade mais uma vez. Realmente dizer que assim, a cusparada, o tribunal entende como um ato repugnante e mais grave até do que não é uma agressão, né? Mais grave do que uma cotovelada, do que um pontapé, né? A cusparada realmente é um negócio repugnante que a gente realmente leva isso muito a sério e quando pune realmente severamente a cusparada mais do que uma agressão. Uma agressão física no sentido de um contato físico. A previsão, o que é a previsão na lei é do artigo 213, que seria desordem na praça de desporto ou lançamento de objeto, né? A lei não fala especificadamente nesse caso da torcida. O que a lei fala especificadamente é no caso de cusparada entre atletas, entre dirigentes, dentro de campo, que aí há uma previsão em caso de atletas e dirigentes de uma punição de 6 a 12 jogos de partidas, o mínimo são 6 jogos, e no caso de outras pessoas naturais, que aí já parte de 30 a 180 dias a suspensão. Então, a princípio, por analogia, se aplicaria o artigo 213, que prevê uma multa de 100 a 100 mil reais, e entendendo pela gravidade da questão, o clube pode até ser punido com a perda de mando de campo. Ô, Ronaldo, mas como funciona agora? O Tilt tem que abrir um processo, tem que fazer uma denúncia para começar a investigação? Porque o Isso Allianz tem mesmo, um sistema de câmera muito moderno, né? Então, em alguma câmera deve ter a imagem. Perfeito, Domitila, é isso mesmo. Nós não temos as imagens, então, assim, sem a prova, né, seja de a súmula do árbitro, obviamente, se o árbitro viu aquilo, já serve como prova. Se porventura o árbitro não mencionar na súmula, ou mencionar que foi somente informado, mas não verificou, nós temos que ir para as provas, que é a imagem. Se houver imagem, que há necessidade da prova, aí, obviamente, o tribunal vai agir. E o Tite pode, sim, ingressar com notícia de infração, comunicando esses fatos, mostrando os fatos através do vídeo. Obviamente, haverá denúncia se tiver esse procedimento no tribunal. Eu ia perguntar uma coisa que me fugiu. Se o Palmeiras identificar o Bob Cuspe, isso atenua a pena? Não atenua, é excludente de responsabilidade. Então, quando você identifica um infrator, há excludente de responsabilidade do clube. Quando não há, aí realmente o clube responde. Então, quer dizer, o Palmeiras também pode apresentar a prova de que fulano de tal, nome e sobrenome, que é sócio-avante, por exemplo, e que paga R$ 779 por mês, está excluído do quadro de sócios ou suspenso do quadro de sócios, e isso exclui a responsabilidade do clube. Perfeito. Inclusive, o próprio tribunal pode determinar que o Palmeiras exclua esse cidadão do estádio, não dos quadros de torcedores, mas sim do estádio, proibindo ele de ingressar no estádio de pelo menos por 1 ano. Ronaldo, e aí, nesse caso, vezes... não teria... Desculpa, Hernan, só para... Daí, nesse caso, identificado o ator da cusparada, o clube não perderia nenhum mando de campo. Não perde, não há nenhuma pena ao clube, né? O que está previsto aí no parágrafo 3º do artigo 213. Perfeito, vai lá, Hernan.
muitas vezes a gente ouve do STJD, da Procuradoria, que assuntos que ganham publicidade, seja nas redes sociais, ou em programas de debate, ou como o nosso programa aqui no De Primeira, e que tem uma repercussão através de uma fala, porque assim, o Tite, como o senhor falou, o Tite teria que fazer uma denúncia, teria que fazer uma reclamação formal. A entrevista coletiva, o fato dele ter falado da maneira que falou, já não é algo que ganha publicidade o suficiente para que a Procuradoria abra um expediente? Não, a princípio não. Primeiro assim, eu conheço o Tite, é uma pessoa muito correta, muito séria, e tenho certeza que jamais ele inventaria uma história dessa. Mas assim, a justiça, não só a justiça desportiva, como qualquer outra justiça, ela age mediante provocação e mediante provas. No caso específico da justiça desportiva, que aí já é diferente da justiça comum, é que eu posso agir mediante um vídeo. Então, se eu tiver um vídeo ou um áudio, eu consigo agir. Mas somente com uma fala, aí realmente a gente não consegue. O que a gente age é quando há uma questão de ofensa. Então, quando há uma questão... vamos dar um exemplo agora que tá bombando aí a questão na mídia, a questão do texto, que ele vem e fala, né, em público, fala na imprensa, fala na mídia que existe manipulação. Então, se existe manipulação, existe uma infração. Então, vamos buscar as provas. Então, nós vamos atrás das provas que ele não nos entrega, só para dar um parâmetro aí. Então, a gente age. No caso do Tite, eu preciso de uma movimentação, porque eu não tenho assim, eu vou abrir um inquérito, por exemplo. Posso abrir um inquérito, mas cadê a prova do inquérito? Vou buscar a prova no inquérito. Com quem? Vai ter a fala dele? Eu preciso de algum elemento dizer, eu vi, tem o vídeo aqui, mas eu acho que o Palmeiras deve ir atrás disso. Não sei se o Tite vai movimentar a justiça desportiva para isso, mas estamos aí atentos nesse assunto. Deixa eu fazer uma observação aqui. Só uma observação. O Ronaldo pode ouvir, mas enfim. O Palmeiras tem sempre, em todo jogo, tem uma fala e um sinal no placar eletrônico que diz: torcedor, não invada o campo, não prejudique seu clube. Não atire objetos no gramado, não prejudique seu clube. Como sugestão ao clube, é acrescentar isso. Não atire objetos, não cuspa, não agrida os adversários no banco de reservas. Infelizmente, precisa acrescentar isso no texto pelo episódio de ontem. O Allianz Parque não é um único estádio. O Hernan já deu depoimento de Vila Belmiro e Moisés Lucarelli. Acho que o Hernan tem experiência atrás do gol, onde ficam os repórteres. É mais difícil na Vila Belmiro haver a cusparada em direção ao banco de reservas, porque no andar baixo da Vila Belmiro os camarotes têm vidros, então você não vai conseguir cuspir e atingir o banco, mas na arquibancada, quem está atrás do gol pode ser atingido por cusparada. O goleiro titular, por exemplo. O Morumbi, por exemplo, não tem geograficamente essa possibilidade, porque o arquibancada está muito distante. Mas no Maracanã tem possibilidade. E o mais absurdo, aí pegando o exemplo do Allianz Parque, é que o setor atrás do banco de reservas é o setor mais caro. Quem estava no setor central-oeste ontem pagou R$360 pelo preço avulso, ou tem 100% de desconto no ingresso se for sócio diamante, que paga R$779 por mês. Ou seja, o ingresso ele tem 100% de desconto. Se ele for nos 4 jogos, o ingresso sai R$200 cada um. Perto de R$200 cada um. Então, assim, é inacreditável que o cara tem dinheiro, mas não tem educação. Mas é isso mesmo. Infelizmente, eu já vi cenas lamentáveis até dentro do estádio de pessoas em setores que são setores os mais caros, os mais onde as pessoas que têm mais dinheiro frequentam, mas infelizmente é isso, né? É questão da educação, né? Infelizmente não é a questão financeira não mede a educação das pessoas, né? Então, se a pessoa é mais humilde, é muito mais educada, né? Então, infelizmente, isso acontece e é lamentável, né? Assim, o Tite falou na sua entrevista, ele falou uma coisa muito interessante. Parece que pode tudo, mas não pode, né? E realmente não pode tudo, né? Porque senão vira a terra sem ninguém, sem lei, todo mundo acha que pode fazer o que quer, né?
mas infelizmente a gente se depara muito com as questões das torcidas aí, e no mundo afora, né? Questão lá do Vini Júnior também. Então, quer dizer, infelizmente, é questão de cultura e de educação mesmo. Essa é a grande questão, né, PVC? Ronaldo, Obrigado, muito obrigada. Foi muito legal ter você aqui com a gente. E a gente vai se falando se tivermos qualquer novidade nesse caso. Tá Obrigado, bom, muito Ronaldo. obrigado pela oportunidade aí. Um abraço, PVC, Domitila, e um abraço, André Hernan. Um abraço a todos, boa semana. Obrigada. Aqui na nossa enquete, PVC, 64% acham que sim, que o Allianz deve ter alguma punição por causa dessa cusparada. Agora vamos aguardar se o Tite vai se posicionar mais, se vai abrir um boletim de ocorrência, ou se o próprio Palmeiras vai dar alguma declaração sobre isso. Vamos de prancheta, PVC? Vamos, deixa eu só. No final da prancheta eu falo um negocinho. Vamos nessa. Vamos lá. Olha aqui. Não, pode falar. Porque... Não, eu ia dizer só uma coisa que o Tite falou do orgulho que ele tem da passagem dele pelo Palmeiras. Que ele foi demitido pelo Salvador Hugo Palaia em 2006. E naquela ocasião ele fez exatamente um turno pelo Palmeiras. Ele estreou contra o Santa Cruz e foi demitido contra o Santa Cruz por uma atitude intempestiva do Salvador Hugo Palaia, que era diretor de futebol da época. Em 2006, o Palmeiras fez 44 pontos e ficou em 16º lugar no campeonato. Dos 44 pontos do Palmeiras naquele campeonato, que brigou para não ser rebaixado, 29 pontos foram com o Tite. Então é exatamente o que o Tite falou ontem, que ele tem orgulho da passagem dele pelo Palmeiras, porque era um momento difícil do Palmeiras, o Palmeiras brigava para não cair, e se não fosse a pontuação que ele deixou, o Palmeiras teria sido rebaixado. 29 de 44 pontos foram conquistados pelo Tite, que não deveria ter sido demitido e foi demitido pelo Palaia.